Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos compartilhar um pouco do que Deus tem para nós. Hoje pela manhã, eu falei aqui sobre uma mulher inesquecível, Maria, irmã de Lázaro. Hoje à noite, eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, vamos continuar falando dentro do contexto do tema deste encontro, congresso de irmãs do Círculo de Oração. 2 Samuel, capítulo 5, outra vez, por favor, a repetição é para enfatizar o meu louvor a Deus pela alegria de cooperar com o seu reino e de estar aqui cooperando com esta festividade. Que Deus em Cristo seja honrado. 2 Samuel, capítulo 5. Antes de lermos o texto, por favor, vamos ao tema outra vez, que diz assim: porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Vamos juntos? Porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Só mais uma vez. Porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém? Falei com o pastor Wellington Júnior que eu estou com uma dor de cabeça muito forte e muito chata. Tá? Eu estou falando e parece que tem um retorno aqui no cérebro. Mas Jesus é bom e dá graça. Tá? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Elisama, Eliada e Elifelete. Amém? Diga comigo: Elisama, Eliada, Elifelete. Deus está presente na nossa história. Este texto traz para nós a relação dos filhos de Davi, que lhe nasceram em Jerusalém, quando ele foi reconhecido rei sobre todo Israel. Se o irmão quiser manter a sua Bíblia aberta nesse versículo, faz isso por gentileza, e se quiser pegar uma caneta para rabiscar a borda da página, não sei, um papel em branco. Deus tem uma palavra para nós em Elisama, em Eliada e em Elifelete. Tem nada a ver com o tema, tem tudo a ver. Davi foi ungido para ser rei quando ainda era muito jovem. Saul ainda reinava sobre o trono de Israel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz, no versículo 13, que, tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Eu gosto de frisar que a unção não facilitou a vida de Davi. Na verdade, há alguns problemas que Davi só passou a ter depois da unção. Algumas pessoas têm a sensação que, quando elas recebem de Deus uma chamada, um ministério, de agora em diante ninguém se meta comigo, porque senão, tem problemas que você só terá por causa da unção. Embora a Bíblia diz, e eu creio, que a unção quebra o jugo,
eu vou afirmar, a partir da experiência de Davi e de alguns outros homens de Deus, que a unção também atrai problemas. Foi só Davi ser ungido para ter que lidar com a inveja dos seus irmãos. Bastou Davi ser ungido para ter que enfrentar o sarcasmo de Golias. Antes da unção, era só lidar com um urso aqui, um leão ali. Mas agora tinha os irmãos, tinha Golias, e como se não bastasse, havia Saul. Davi era o rei, ungido para o trono, mas o trono estava ocupado por alguém que Deus já havia rejeitado. O trono era de Davi, Deus ungiu para o trono, mas alguém estava no trono, esse alguém havia sido rejeitado por Deus, odiava a Davi, queria matá-lo, mas ele tinha a obrigação de proteger a vida desse alguém que o odiava, queria matá-lo, era rejeitado por Deus e estava no trono que seria dele. Dá para entender a complexidade desta unção? Os estudiosos dizem que Davi precisou escapar de Saul por aproximadamente 15 anos até chegar no trono. E quando Davi chegou no trono, ele não foi reconhecido como rei de todo Israel. Primeiro ele foi reconhecido apenas como rei na tribo de Judá, ungido em Hebrom, para reinar sobre Judá. 7 anos depois do seu reinado sobre Judá, é que todas as tribos de Israel vêm a ele e dizem: nós reconhecemos que o Senhor é contigo e queremos que tu reines sobre todos nós. Aí Davi é ungido pela 3ª vez, agora rei sobre todo Israel. Porém, uma vez reinando, agora a promessa de Deus cumprida, Davi vê nos seus filhos a oportunidade de honrar ao Senhor por tudo que lhe fez no período da sua perseguição, da sua tribulação, no período em que ele fugia de Saul. Então lhe nascem Elisama, Eliada e Elifelete. E cada uma destas crianças faz Davi lembrar de algum momento da sua história. A razão pela qual ele lhes dá tais nomes é porque eles expressavam um tempo, um sentimento, uma gratidão, um reconhecimento de Davi em relação ao cuidado de Deus para com a sua vida. Se o irmão analisar bem, houveram momentos da vida de Davi que ele ficou tão incerto do seu futuro. Tem um momento, por exemplo, que ele pega seu pai e sua mãe, leva para uma nação inimiga e diz assim: deixa o meu pai e a minha mãe ficarem aqui até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. Quem tem promessa e unção, às vezes também fica sem saber qual é o destino, qual é o futuro, qual é a rota. Há quem pense que a vida do cristão, quando tem promessa, é sombra, água de coco e rede. A vida cristã, a vida espiritual, a trajetória de Deus para nós, nos impõe estreitezas, espinhos, pedras, calúnias,
às vezes vontade de morrer, às vezes vontade de sumir, mas eles amam, ele ada, e ele felete. Tá, pastor, tá, eu não entendi nada ainda, é o nome de 3 meninos. Eles ama significa Deus ouve, porque a tua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. Eles ama. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus ouve até as palavras que não foram ditas, foram apenas gemidas. Deus ouve o gotejar das tuas lágrimas na madrugada. Deus ouve o teu choro quando tu enterras a cabeça no travesseiro para o marido não ouvir, para a esposa não ouvir e chora. Deus ouve e a tua oração está chegando à santa habitação de Deus. Às vezes nós temos a impressão que Deus está ignorando o nosso clamor, mas o apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola, no capítulo 5, diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma oração nunca será ignorada por Deus. Eu disse hoje pela manhã que a minha avó paterna era uma mulher de oração. Ela era índia. A paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó e disse: aqui é a minha casa. Ela era capaz de ver o mundo desabar e depois pegar flanela para tirar a poeira do que sobrou. Mas ela orava 7, 8 horas por dia. E um dia, eu perguntei para a minha avó, era muito nova: por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, ninguém consegue orar muito. Não importa o quanto você ora, nunca será muito. Deus está querendo que tenhamos em memória que as nossas orações são ouvidas por Ele. Esdras, no capítulo 8 do livro que leva o seu nome, estava para retornar para Jerusalém, liderando uma equipe, um grupo de homens e mulheres retornando do cativeiro. E Esdras havia dito ao rei assim: o nosso Deus é poderoso para nos guardar das mãos dos nossos inimigos. O rei disse: então vai, leva o povo, arrecada os donativos necessários para a reconstrução do templo e vai. Esdras resolveu ir, mas quando Esdras viu a carga de ouro e prata, e a quantidade de homens e mulheres e crianças que iria retornar, ele diz assim em Esdras 8, 21 e 22, o meu coração teve medo, mas eu não quis pedir ao rei uma escolta, porque eu havia lhe dito que o nosso Deus é poderoso para nos guardar dos nossos inimigos. Aí ele diz: convoquei o povo para o jejum e para a oração. E o versículo 23 é apaixonante. Esdras diz assim: o Senhor ouviu a nossa oração e se moveu por causa do nosso clamor. Aleluia. Levante assim a mão, por favor, e diga comigo: eles amam. Deus ouve, aleluia, a sua oração está chegando à santa habitação de Deus.
Agora é interessante, ontem pastor Wellington falou aqui, o pastor Wellington Júnior, sobre o choro de Ismael e o afastamento de Agar para não ver o menino morrer. Quando Agar se afasta de Ismael e vai ao longe, Gênesis capítulo 21 me parece, a Bíblia diz assim: o anjo tocou no ombro de Agar e disse: levanta-te, porque Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro do rapaz. Lembre-se, o que Deus estava dizendo para Agar é: não morra, porque alguém precisa de você, alguém está clamando, e o clamor chegou à presença de Deus, porque Deus ouve. Isaías capítulo 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Quando o Senhor vem conversar com Moisés, eu amo demais aquele texto, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, ele diz assim: o clamor do meu povo chegou até mim, e eu desci para livrá-lo. Quando a igreja clama, alguma coisa acontece. Oração não passa desapercebida. Ore, busque a presença de Deus, ore até que Ele se mova, ore até que alguma coisa aconteça, ore até que o milagre se manifeste, ore ainda que alguém diga que Deus não está ouvindo, ore, porque os céus não estão cerrados à sua oração. Eu tenho um amigo, ele é cego. Nós oramos juntos há pelo menos 21 anos, pelo menos uma vez por semana. Mas ele ora, ele não brinca de orar, ele ora. Ele até brincou comigo um dia e disse assim: Josué, eu não preciso nem fechar o olho para orar, já está fechado. A igreja que esse amigo meu é pastor, ele é pastor, sofreu uma ação judicial. E a pessoa que moveu a ação contra a igreja estava pedindo o fechamento da igreja. E naquele interim de audiências, eu vim a Salvador celebrar o casamento da filha de um deputado, e lá estavam alguns juízes, e eu conversei com o juiz da comarca onde está a igreja desse amigo meu, e o juiz me disse assim: pastor Josué, eu sou simpático à igreja, a minha mãe era evangélica, a minha mulher frequenta uma igreja evangélica, mas eu já olhei o processo, já reli o processo, e lamentavelmente a igreja vai perder a causa. A última audiência seria numa quarta-feira. Esse amigo meu chegou na minha casa na terça por volta das 4 da tarde. Às 5 aproximadamente ele disse: eu vou orar um pouco, e entrou no meu gabinete para orar, e eu ajoelhei com ele. Orei até às 6, às 6 da tarde eu dei um toque nele e falei: olha, eu preciso levantar que eu vou para o culto. Ele me disse: eu não vou para a igreja, vou ficar orando um pouco mais. Eu fui para a igreja e cheguei da igreja por volta de 10 horas da noite, ele estava de joelhos. Eu o chamei para um lanche, ele disse: eu não quero interromper a minha oração. Eu lanchei e vim ajoelhar com ele, e orei até por volta de 1h30 da manhã. 1h30 da manhã eu disse a ele: olha, eu estou muito cansado, preciso dormir um pouco. Ele disse: vai que eu vou orar um pouco mais. Eu fui dormir, levantei 3h30 da manhã e saí do quarto para ver o meu filho que estava dormindo. E quando eu abri a porta do quarto, eu ouvi um gemido da sala. Eu pensei comigo: não é possível. E eu fui de ponta de pé. Quando eu dei uma olhada na porta do gabinete, ele estava de joelhos orando. Eu voltei de costas e fui dormir. Às 6 da manhã, eu acordei para levar o menino para a escola. Quando eu abri a porta do quarto, ouvi um gemido. Eu pensei: aí é exagero, não é possível. Quando eu fui chegando na porta do gabinete, ele não estava mais de joelhos, estava deitado no chão, a camisa suada pegada à pele, o colarinho virado por cima da cabeça, e ele dava murro no chão e gemia.
Fui para a escola e voltei, aí resolvi orar com ele, só que agora eu ajoelhei com vergonha. Camarada passou a noite de joelhos, eu ajoelhei calado, sem dizer nada, para ele não perceber a minha presença, e fui orando com ele, 10:30 da manhã, o telefone tocou, era a esposa dele. Ela disse assim: Josué, manda Jailton parar de orar, a audiência já terminou, o que tinha que dar já deu, a igreja ganhou a causa, aleluia. Deus ouve, Deus ouve, aleluia. Chora ralamando, ramanda lagashida, lamanda. Eles amam. Tua oração está chegando à santa habitação de Deus. Mas pastor, se está chegando a oração à santa habitação de Deus, por que a vitória não vem? Porque Deus tem um tempo estabelecido para cada propósito. E tem outra coisa que o Salmo 23 me ensina. Salmo 23 me ensina que Deus não dá a vitória em segredo para o seu povo. As vitórias de Deus são públicas ou publicadas. E então, pastor, o que é que falta? É que Deus está montando um cenário e convidando algumas pessoas especiais para assistirem à sua vitória. Convidando quem? Salmo 23, preparais uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Deus está convidando algumas pessoas para assistir sua vitória. Gente que riu de você, gente que falou mal de você, gente que te caluniou, gente que disse que você não iria dar certo. Jeová está convidando: vem cá, que eu quero que você veja a vitória que eu estou dando para o meu servo, para a minha serva. Deus ouve. Deixa eu agilizar. Diga comigo: eles amam. Eliada. Em algumas versões está escrito Eliadá. Deus conhece. Deus não apenas ouve, Ele sonda. Ele sabe a tua motivação e sabe a motivação daqueles que te perseguem. Deus conhece. Nas 7 cartas que ele envia às igrejas da Ásia Menor no Apocalipse, em todas elas ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Deus não te ignora, Ele te conhece, conhece a tua história. Detalhe: Deus não conhece o que nós dizemos que somos. Deus não conhece o que as pessoas pensam que somos. Deus conhece quem somos. E porque nos conhece, Ele trabalha na nossa natureza, na nossa história e na nossa personalidade. Eu já ouvi alguém dizer que Satanás olha para nós e vê o nosso passado. As pessoas olham para nós e veem o nosso presente. Deus olha para nós e contempla o nosso futuro.
É por isso que Deus não nos mata, que Ele vê o quanto nós somos falhos hoje, mas Ele olha para o futuro e diz: vai melhorar, eu estou trabalhando, vai ficar melhor, eu estou lidando com ele, estou lidando com ela, e Ele vai trabalhando em nós. Tem um versículo no livro do profeta Isaías, que é um versículo extraordinário. A Bíblia diz assim: Deus conhece o fim das coisas antes do princípio delas. O irmão está numa luta violenta. Irmã, a senhora está numa batalha sem tamanho. E alguém diz assim: desiste, tem mais jeito não. E Jeová diz: vem para cá, não desiste não, porque eu já vi o final da história. Alguém diz assim: não tem jeito, é caso perdido. Jeová diz: caso perdido não, vem, que eu já sei qual é o último capítulo, avança. E alguém diz: desiste, abre mão, você não é nada, você não vai dar nada. E Jeová diz: vem, eu já vi o final da história. Alguém olha para você e diz: acabou. Jeová diz: acabou não, só está começando. Vem, avança, porque eu conheço todas as coisas. Deus lhe conhece. Eu lembro agora quando 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. João capítulo 1. Jesus para e pergunta para eles: o que buscais? E eles perguntam: Rabi, onde morais? Jesus responde e diz: vinde e vede. Quando eles vão ver onde Jesus mora, eles decidem seguir a Jesus, porque João Batista já havia profetizado: eis aí o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 rapazes que decidem seguir a Jesus, um deles era irmão de um moço chamado Simão. Aí ele chama Simão e diz: vem que eu quero te apresentar o Messias. Quando Simão chega com João, antes de João dizer: mestre, aqui está o meu irmão Simão, Jesus olha para Simão e diz assim: tu te chamas Simão, mas de hoje em diante te chamarás Pedro, que significa pedra. Sabe o que significa isso? Você chama Simão, passado, a partir de agora te chamarás Pedro, presente e futuro. Deus conhece seu passado e transforma o seu presente para um futuro glorioso e vitorioso. De repente Filipe vai em busca de outro e encontra um tal Natanael. Aí chama Natanael e diz assim: você mora pertinho de Nazaré e você não conhece o Messias que eu vou te apresentar, Jesus de Nazaré. Natanael diz: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem que eu vou te mostrar. Quando Natanael chega, Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo. Natanael se surpreende e diz: de onde me conheces? Jesus diz: antes que Filipe te falasse de mim, eu te via debaixo da figueira. Sei quem você é antes que você saiba quem eu sou. Se não for pedir muito, dá um toque de leve no irmão do seu lado ou na irmã do seu lado e diz para ele ou para ela assim: Deus lhe conhece, Deus te conhece. Oh, aleluia! É por isso que Deus não se impressiona com o que falam de nós, porque Ele nos conhece. Chegam para Deus e dizem assim: Jeová, o Josué não presta, não vale R$1. Jeová diz assim: você está falando do que você vê, eu conheço na essência. Olha o que o salmista diz, para onde fugirei do teu espírito? E para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir ao céu, aí é a tua morada. E se eu descer ao abismo e lá colocar a minha cama, até lá o Senhor me alcançará. Se eu disser, habitarei nas trevas, a tua luz me iluminará. Tu me sondas e me conheces.
conheces o meu sentar e o meu levantar. Sem que haja palavra na minha boca, tu sabes muito bem. Biólogos, médicos, olha o que o salmista está dizendo, isso é uma linguagem biológica. Quando eu ainda era informe, embrião, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam se formado, e o Senhor já me conhecia. Os meus dias estão escritos nas palmas das tuas mãos. Eliada, o Senhor lhe conhece, o Senhor sabe quem tu és. Não adianta ninguém falar de você para Deus, porque quando alguém chegar falando, ele já diz assim, já sei quem é, eu conheço. Aleluia! Então louve a Deus, porque Ele nos conhece. Aleluia, aleluia. Jeroboão estava em pecado. Deus está virado com Jeroboão. E o filho de Jeroboão adoeceu. E Jeroboão chamou a esposa e disse assim, vai procurar o velho e cego profeta Micaías. Micaías estava velho e cego. Aí Jeroboão diz assim, por segurança, pinta a tua cara e cobre o teu rosto. O profeta era velho e estava cego. E a mulher ainda mascarou o rosto e colocou um pano em cima. Vai lá e pergunta para o profeta o que será de nós. Lá vem a mulher de Jeroboão. Micaías estava cego, era velho, portanto a audição também já devia estar meio que prejudicada. A mulher estava mascarada e com a cabeça coberta. Quando ela veio entrando, Micaías ouviu os passos dela e diz assim, por que te apressas, mulher de Jeroboão? Assim diz o Senhor, o menino vai morrer. Ela não disse também para que estava vindo, e o profeta já tinha a palavra, porque o Senhor conhece. Eu vou terminar. Diga comigo, por favor, Elisama. Diga comigo, Eliada. Aleluia. Deus ouve, Deus conhece. Elifelete. Deus dá livramento. Olha, eu teria dado um glória a Deus assim. Deus me ouve, ouve quando clamamos, conhece porque estamos clamando, conhece os nossos inimigos. E porque Ele conhece, Ele sai quebrando o laço, desmontando armadilhas, invertendo processos e dando livramento ao seu povo. Camarada monta uma armadilha para você lá na esquina, Jeová faz você entrar numa esquina antes. Arma um laço para você na sala tal, Jeová não deixa você ir na sala tal. O diabo diz, vou matar ele de acidente hoje, você vai funcionar o carro não funciona. Deus dá livramento. O inferno arde em ira, se move, mas a Bíblia diz assim, corta o aço, quebra a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
O salmista diz assim: o laço quebrou e nós escapamos. Querido, só a eternidade vai nos revelar quantos laços o Senhor tem quebrado de diante de nós. O líder do conselho de saúde lá da nossa igreja, um médico, disse que foi atender esses dias uma senhora que é uma bruxa, é líder de um centro de oferendas malignas de Umbanda. E tinha uma revista nossa em cima da mesinha do centro do escritório da sala de espera, e tinha uma foto minha na capa, e a mulher olhou para a revista, pegou e disse: é esse aqui que é Josué Brandão? E a recepcionista disse: é pastor lá da nossa igreja. E a mulher, quando entrou com a revista para falar com o médico, disse: você não imagina quanto eu tenho recebido de gente para fazer oferenda para matar esse moço. Eu comecei a rejeitar já, que não funciona não. Funciona não, irmão. Como é que não funciona? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O salmo preferido da minha mãe é o Salmo 27, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários se levantarem contra mim, tropeçaram e caíram. Deus dá livramento. Elifelete, o laço está quebrado. Se reuniram para armar contra a sua vida, mas Jeová interferiu. Zeres e Amã conversavam de madrugada sobre o enforcamento de Mardoqueu no outro dia. Mas enquanto eles armavam contra Mardoqueu, Jeová tirava o sono do rei. Alguém fica sem dormir por sua causa, mas Deus te dá livramento, porque a tua oração chegou até a santa habitação de Deus. É por isso que o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre debaixo das suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Fica de pé, por favor, quem puder. Deus dá livramento, Deus dá livramento. Aleluia.
Oremanju na raina manju na managa na bagai le basuiando na manju na. Minhas irmãs, as irmãs não têm noção de quantos laços são quebrados, porque as irmãs estão de joelhos. As irmãs não têm noção de quantas vezes o vosso marido foi livre de laços de morte e de destruição por causa da sua oração. Aleluia! Mães, as senhoras não fazem ideia de quanto Deus tem livrado os vossos filhos por causa da oração. Oh, santas avós, clamem, vossos netos estão sendo abençoados por causa das vossas lágrimas. O inferno não prevalece quando estamos cobertos pelas orações. Quero orar contigo agora. Deus ouve. Deus conhece, Deus dá livramento. Eu dei um bocado de trabalho para os meus pais. Meu pai é pastor, eu disse hoje pela manhã. Eu brigava na escola, eu ia para a escola às vezes para brigar. Em casa eu era violento com os meus irmãos. Todas as madrugadas, aliás, todas as noites, não sei quem vai lembrar da velha radiola, que pegava 10, 12 LPs, o braço ia levantando e derrubando o próximo. Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Edgar Martins, Oséias de Paula, Shirley Carvalhais, cantavam na minha casa a noite inteira. Meu pai e a minha mãe alternavam, enquanto um dormia, o outro orava. Quando um cansava, dizia, vem agora é a tua vez, ia dormir, o outro caía de joelhos. Uma madrugada eu acordei e ouvi minha mãe fazendo uma oração. Eu até disse para ela que não gostei da segunda parte da oração. Porque na primeira parte da oração ela dizia assim, Deus, toma Josué nas tuas mãos. Na segunda parte ela disse assim, eu não aguento mais. Se o senhor quiser preparar e levar, leva. Mas eu não aguento mais. Essa parte eu disse para ela, não gostei, foi muito forte. Uns dias depois eu cheguei em casa do colégio. Tinha uma irmã que foi nos visitar, uma mulher de oração, ela já dorme no Senhor. E quando eu entrei na sala, Deus tomou aquela irmã em profecia e disse assim para minha mãe, minha serva, eu ouvi as tuas orações, contemplei as tuas lágrimas, eu vou tomar o teu filho na minha mão, e vou amassá-lo como o oleiro amassa barro, e farei dele um vaso para a minha glória. Oração muda a história. Aleluia, diga comigo, Deus ouve, Deus conhece, Deus dá livramento. Vamos levantar um clamor agora pelos filhos e pelos netos. Quem é pai ou mãe, levanta assim a mão, por favor. Já estou parando, eu sei que o horário já está se encaminhando para o excedente. Mas olha, Isaías, obrigado pastor, obrigado. Isaías capítulo 65 tem uma profecia para os senhores pais e mães. O profeta diz no versículo 23, vós não tereis filhos para a calamidade, porque os vossos filhos são herança bendita do Senhor. Então vamos clamar acerca deles agora.
Levante um clamor, mãe, levante um clamor, pai. Meu filho está na igreja, pastor, levanta um clamor, o mundo inteiro jaz no maligno. Levante um clamor pelos seus netos. Há milagres acontecendo agora em bairros da grande São Paulo. Há milagres acontecendo agora em lares. Laços de morte estão sendo quebrados, casamentos restaurados, netos restaurados e curados. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra, clamamos o Teu milagre sobre a nossa descendência, o Teu milagre sobre os nossos filhos. Nós clamamos por livramento, nós repreendemos, Senhor, todo ataque do diabo contra os nossos filhos e netos, e profetizamos que eles são herança bendita do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Agora, Senhor, enche-nos com a brasa acesa do Teu Santo Espírito. Incendeia a nossa alma, oh aleluia. Se não for pedir muito, interceda pela pessoa que está do seu lado, interceda pela casa desta pessoa, interceda pela família desta pessoa, interceda pelo cônjuge desta pessoa, interceda. Oração gera milagres. A sua oração chegou à santa habitação de Deus. Clama que milagres estão sendo liberados, milagres estão sendo liberados, a unção de Deus está sendo derramada, laços estão sendo quebrados, o inferno tem que bater em retirada. Há um milagre para a sua vida. Oh, aleluia! Porque a sua oração chegou à santa habitação de Deus, até os céus. Aleluia! Honre, glorifique, adore, magnifique o nome de Jesus. Fale em línguas estranhas, se o Espírito lhe concede línguas estranhas. Fale em línguas, chore, se o Espírito lhe leva a chorar. Renda-se, tribute, 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 adore, 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 adore. Adore a Deus. Oh, Ramanagashi, Ramanagashi. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Queridos irmãos, como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo confirmando em nosso coração aquilo que estamos recebendo. Glória a Jesus. E Deus está falando e nós estamos confirmando com as experiências que o Senhor Deus tem nos permitido. Enquanto o pastor Josué estava pregando, falando sobre a última filha que foi analisada nessa noite, Elifelete, Deus dá o livramento, me veio a lembrança do livramento que Deus deu ao meu filho domingo agora. Ele indo para um culto de ceia, e no farol, num dos cruzamentos aqui, ele cismou de sair da faixa onde estava, passou para a faixa da esquerda, e ali naquela faixa aconteceu um acidente. O carro que ficou no lugar dele, ele saiu,
bateu na traseira daquele carro, aquele carro bateu na traseira do outro carro e acabou aquele carro. E Deus o tirou daquela faixa e o levou para outra faixa. Elifelete, Deus dá o livramento. Aleluia. Como é bom orar pelos nossos filhos. Aleluia. Como é bom orar pelos nossos filhos, porque o Deus ouve as nossas orações. Pastor Josué foi muito feliz, mais uma vez, quando conclamou aqui as mães e as avós, os pais, orarem pelos seus filhos. Nunca é perda de tempo orar pelos filhos. Nunca é perda de tempo interceder pelos nossos filhos. Glória a Jesus. Mas não esqueça do marido também não. Meus amados,